Olá, boa noite. Hoje é a nossa 8ª live dessa série de 21. Deixa eu só colocar aqui o comentário. E já começamos a lançar a nossa live. Nós vamos falar sobre o fluxo do amor interrompido, né? Segundo a visão sistêmica, segundo as constelações de Bert Hellinger. E o que é esse fluxo do amor interrompido, como que ele nos influencia, como que isso mexe com a gente de uma maneira muitas vezes inconsciente. Então vamos falar bastante sobre isso. Às vezes é uma coisa que a gente nem percebe e que acontece muito com a gente e vai nos influenciar a vida inteira se a gente não olhar, se a gente não prestar atenção aos sinais que ele vai dando. Tá dando pra me escutar, Jéssica? Tudo certo? Qualquer coisa vou me avisando, tá? Boa noite pra quem tá entrando. Então vamos lá. O que é o fluxo do amor interrompido, né? Quem veio falar com essa nomenclatura, com esse nome, foi Bert Hellinger, né? O grande estudioso das constelações familiares. Ele veio trazer essa nomenclatura, esse nome e essa definição para um trauma que acontece com a gente, tá? É muito comum, acontece com... acredito que com todo mundo. E aí sim, o que difere? Os níveis que esse trauma atinge cada um, certo? Mas então o que é? O fluxo do amor interrompido é um movimento que ocorre na infância, onde a criança precisa demonstrar amor, quer entregar amor aos pais e por algum motivo ela não consegue. Então ocorre uma interrupção desse amor, desse movimento de amor da criança com os pais, certo? E claro, isso a níveis, como eu falei antes, né? A níveis mais profundos em alguns, a níveis mais superficiais em outros, mas são coisas comuns, certo? E Bert vai explicar como que isso influencia lá na vida adulta, lá nas nossas relações, certo? Então, se o fluxo do amor interrompido é um movimento de amor, de demonstração de amor que foi interrompido, ele causa um trauma nesta criança, tá? Por quê? Porque é um movimento entre pai, mãe e filhos, tá? Então é esse fluxo entre pais e filhos que é de alguma forma interrompido e causa esse trauma, tá? A definição que o Peter Levine traz sobre trauma, ela é muito simples e fácil de entender. Por quê? O que é um trauma? O Peter Levine define que trauma é tudo aquilo que acontece cedo demais, rápido demais ou forte demais na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, tá? E aí vocês vão entender, com exemplos simples que eu vou trazer, como isso faz total sentido na vida da gente. Porque tudo que é muito abrupto, né, se interrompe de forma muito abrupta, isso causa um trauma, tá? E aqui, claro que eu vou falar que especificar e vamos falar sobre esse fluxo do amor entre pais e filhos, certo? Então, esse movimento que lá na infância foi interrompido, ele vai causar um trauma. Então, né, o trauma é como se fosse uma marca no inconsciente, no cérebro, um trauma nessas células até desta criança, tá? De que forma, certo? A mais comum é quando esta criança nasce, né, bebezinha, já começa as trocas, né,
ali num primeiro momento entre bebê e mamãe, principalmente, né? Depois com o pai. De alguma forma, esta mãe, principalmente na primeira infância, onde essa criança tem maior conexão com a mãe, esta mãe, por algum motivo, se ausenta fisicamente da vida desta criança, tá? Ou ela falece, né? E aí realmente se tira essa mãe do convívio da criança. Essa mãe precisa ir trabalhar. A mãe adoece, certo? E é retirado de perto da criança. Ou até crianças prematuras, crianças que precisam de alguma forma ficar internada no hospital e a mãe às vezes não fica junto. Então há esse corte desse vínculo físico, tá? E aí causa o trauma. Essa é uma das opções. Segunda, a criança vai para casa, tá com a mãe, tudo certo. Só que nesse ambiente familiar, há violência. Violência até com a própria criança, violência entre os pais, e é uma violência às vezes física, uma violência psicológica. Isso tudo influencia nesse fluxo que essa criança tem para dar de amor para os pais e receber. E pela violência, por abusos, isso não acontece. De novo, causa-se o trauma, certo? Outra forma de ocorrer esse trauma, essa interrupção do fluxo do amor, na ausência psicológica dos pais, certo? Primeiro eu falei na ausência física, mas neste caso, às vezes os pais estão presentes, eles estão dentro de casa, eles fazem parte do convívio da criança fisicamente. Só que às vezes por problemas alcoólicos, ou por depressão, ou por outras questões, psicologicamente esses pais não estão ali. E ali, desta forma, eles não se abrem para que esse fluxo do amor ocorra, né? A criança não tem abertura para chegar e dar amor e nem abertura para receber amor. Por quê? Porque esses pais não estão disponíveis, mesmo que fisicamente dentro de casa, psicologicamente eles não estão disponíveis, certo? E aí tantas outras coisas, certo? Por exemplo, nascimento de irmãos, às vezes muito próximos, certo? Poxa, até 5 anos ou até antes, eu tinha meus pais só pra mim. Toda a atenção dos meus pais, às vezes dos avós, dos tios, era toda minha. E de repente nasce um outro ser e eu fico meio de lado. Às vezes porque, poxa, a mãe tem que realmente dar atenção maior pro recém-nascido. E aí eu me sinto excluída. Me sinto que, poxa, eu fui lá, queria dar um abraço na minha mãe e minha mãe tava dando mamar pro meu irmão. E aí aquilo me marcou, aquilo me causou um trauma, certo? Isso tudo, como eu falei, somos nós, enquanto crianças, que percebemos esse trauma, certo? Por quê? Por exemplo, vou dar o exemplo da minha filha. Com 6 meses, ela foi pra escola. Porque acabou minha licença maternidade e eu tinha que voltar a trabalhar. Então, hoje, por exemplo, ontem ela tinha a minha pessoa, a mãe, totalmente à disposição dela, o dia inteiro, né? 24 horas. E no dia seguinte ela não tem mais. De repente. E assim, a minha filha, por exemplo, ela ficava das 7h30 da manhã até, sei lá, 6h30 da tarde. Eu trabalhava o dia inteiro, era a opção que tinha. Ou seja, psicologicamente eu estava presente, fisicamente eu estava presente, mas de um dia para o outro, aquilo não existia mais. A disposição da mãe para o filho não existia mais. E aí, como que isso ocorre? É culpa minha? É culpa de... Não existe culpas e culpados, certo? Na constelação a gente não olha dessa forma. Existem situações. E muitas vezes, para um filho, essa separação de passar o dia na escola não cause nenhum trauma. Por quê? Porque ele olhou de uma certa forma para aquilo.
Já para um outro filho, passar o dia inteiro na escola de uma hora para outra causa um trauma enorme. Por quê? Porque ele olhou e ele se sentiu excluído com aquela situação. Ele se sentiu abandonado, ele se sentiu não amado. Então é como a gente olha para cada situação. Por isso que é diferente de pessoa para pessoa, de criança para criança. Então, e aí, de novo, a níveis de profundidade e de grandeza de tudo, muda de pessoa para pessoa, certo? Então, assim, existe um movimento interrompido, como eu falei antes, muito comum para todo mundo, tá? Por questões do tipo de vida que a gente tem, por questões da sociedade, por N questões, certo? Existe, todo mundo passa por isso. Como cada um olha para isso é diferente, certo? Nesse movimento onde a criança, né, nós até como crianças nos sentimos abandonados. Opa, eu estou com medo, sei lá, numa situação da escola. Minha mãe estava comigo até ontem, hoje eu tô na escola e eu fiquei com medo. Eu passo o olhar e não vejo minha mãe, não vejo meu pai. Causa o trauma, certo? Por quê? Cadê todo mundo? Cadê o que eu formei de quem são, né? Essas pessoas que cuidam, que me dão essa segurança, pai e mãe. Por quê? Porque a criança, ela tá aprendendo o tempo todo. E ela, né, como todo mundo já sabe, criança aprende muito mais por experiência. Não adianta se falar, né? Lá na escola vai ser legal. Não adianta só isso. Adianta a experiência que essa criança vai ter. Então, ela vai interromper esse amor. Interromper porque, poxa, minha mãe não tá aqui. Me senti abandonada. Me senti não amada. Poxa, cadê a minha mãe? Cadê? Aonde que tá o meu porto seguro? Que até ontem eu tinha, agora eu não tenho mais. Tá? E isso, gente, como eu falei, por uma coisa simples de deixar uma criança na escola, por questões mais complexas, como crianças que são adotadas, né, às vezes de uma hora para outra, essa criança é retirada de perto da mãe biológica, questões de internação, né, o Covid veio nos mostrar aí e a gente vai cada vez mais perceber o quão traumático foi para tantas crianças, certo? Porque muitas vezes o pai ou a mãe estavam com Covid dentro de casa, só que tinha que se isolar num quarto, certo? E opa, até ontem minha mãe estava aqui fazendo comida, cuidando, nananã, e de repente não tá mais, tá lá no quarto e eu nem posso ir até o quarto ver a minha mãe, né? Então assim, quantas crianças e até adolescentes aí vão crescer com esse trauma? Tá? Dessa interrupção desse amor, que poxa, eu tô aqui para dar um abraço na minha mãe e minha mãe tá trancada no quarto com Covid e eu não posso ir lá, certo? Então assim, já teve situações no Covid, assim, de pessoas próximas, onde a gente percebia que, opa, a mãe ficou com Covid, se trancou no quarto. O que acontece? As crianças começam e dão até positivo para Covid. Por quê? Inconscientemente, por amor a essa mãe, ela desenvolve aquilo para ficar perto, para que esse fluxo desse amor não seja interrompido. Então, acontece diariamente na vida da gente. E a gente acha que não, né? Não. Porque muitas vezes com a mãe, né, filha? A minha tá aqui hoje do lado. Com companhia hoje, né, Naninha? Acontece com a gente o tempo todo, certo? E assim, porque com a mãe, a maioria das vezes, a maioria dos atendimentos que a gente percebe que a pessoa traz essa questão do fluxo do amor interrompido é com a mãe. Por quê? Porque até os 7 anos dessa criança, ela está totalmente no campo, no sistema familiar da mãe. Ela está conectada. A ciência já provou que não até 7 anos, mas até 5, 6 anos, essa criança, ela muitas vezes ela acha que ela é a mãe ainda. Ela nem
teve noção de que, opa, eu sou um ser, a minha mãe é outro ser. Então ela acha que ela é mãe. Então, energeticamente, o campo familiar e sistêmico da mãe está muito presente nesta criança. Então, assim, crianças com problemas, às vezes na escola, crianças, a gente chama de crianças difíceis. Para a constelação, para o Bert, ele falava muito, não existe crianças difíceis, né? Existem crianças conectadas, às vezes, né, emaranhadas a um sistema, ou só sendo espelho de questões da própria mãe, de questões que ela precisa olhar e a gente vai empurrando com a barriga, não quer olhar, muitas vezes porque dói, né? Essas vezes são questões profundas e doloridas e eu não quero olhar. E essa criança, por estar conectada à mãe, né, a níveis profundos aí, ela vem só demonstrar, externalizar o que a mãe muitas vezes não consegue, tá? Então, sim, a maioria desses traumas, dessa interrupção desse fluxo do amor ocorre em relação à mãe. A mãe, certo? E como eu falei, a níveis às vezes mais superficiais, certo? Às vezes a níveis mais profundos. E como que a gente percebe isso, né? Olhando, tá? E se percebendo. Eu vejo por mim, tá? Eu vou contar a minha história. Como que eu percebi o meu fluxo de amor interrompido com a minha mãe, certo? Eu sou a terceira filha, tá? E desde antes da primeira filha nascer, o sonho do meu pai era ter um menino. Já tinha nome, já tinha tudo, tá? Por quê? Porque tinha que ter um menino, ele queria um menino, ele queria um menino. Primeiro nasce uma filha, segunda, uma filha. E naquela época, gente, eu nem sou tão velha assim, tá? Não se fazia ultrassom pra saber o que era, né? A gente não sabia, minha mãe fala que nem se fazia ultrassom, muito menos pra fazer ultrassom pra saber sexo de bebê, né? Então, só se sabia do sexo no momento do nascimento, ok? Então, meu pai já tinha toda essa expectativa de menino, já tinha 2 filhas e criou-se nessa terceira gestação da minha mãe expectativa gigante de menino. Tinha que ser um menino, meu Deus, o terceiro não ia ter uma terceira filha, certo? E vai-se a gestação, no momento do nascimento, é uma menina, sou eu, certo? O que é? Qual foi o meu fluxo de amor interrompido? Gente, isso é a nível inconsciente, certo? Se você... eu já conversei muito com a minha mãe sobre isso, ela fala, não, eu não senti isso. Mas é que às vezes é coisas... instantâneas, sabe? Assim, às vezes é milésimos de segundo que aquela percepção tua passou no teu coração, você sentiu aquilo e aquilo passou adiante e passou pra mim. O que foi? No momento que minha mãe descobriu que era uma outra menina, ela se frustrou. Por quê? Numa frustração de tipo, eu não consigo dar um menino para o meu marido. Você entende? É uma frustração. Gente, assim, como eu falo, às vezes é coisas de milésimos de segundo e é muito comum, tá? Muito comum isso acontecer e deixa essa marca, certo? Eu tinha problemas com a minha mãe, a gente tinha uma relação difícil devido a esse fluxo do amor interrompido que aconteceu lá no meu nascimento? Não. Eu nunca tive problemas com a minha mãe, eu nem brigava com a minha mãe, eu nem era a briguenta dos 4 filhos, eu era a mais tranquila, nunca tive, grandes problemas com a minha mãe. Quando que eu fui perceber isso? Claro, depois de constelar e depois de questões que vão aparecer na vida adulta. E aí a gente volta naquele momento onde o fluxo do amor foi interrompido, certo? Então a minha mãe, naquele momento do nascimento, ela se sentiu frustrada. Poxa, não consigo dar um menino, certo? E aí houve a interrupção desse amor, certo? Como que eu fui sentir? Pra mim existia um vazio entre eu e a minha mãe. Por mais que a gente se desse bem, por mais que a gente se ame, por mais que a gente se fale todo dia, quase toda semana, existia um vazio. E aquilo eu não entendia. E aí na vida adulta a gente vai buscar preencher esse vazio e a gente não vai conseguir. Por quê? Porque esse era o meu amor que eu daria a ela e por uma frustração dela, ela interrompe, tá?
E aí, claro, daí depois disso eu fui me ligar ao meu pai, que mesmo sendo uma menina, ele não teve essa percepção de, enfim, essa frustração de não ser um menino. Me conecto ao meu pai, me conecto à minha avó materna, enfim, aqueles que estavam mais próximos ali, certo? Então assim, como eu falei, essas coisas acontecem. E a gente vai perceber isso muito na vida adulta. Por quê? Porque toda essa nossa relação com a nossa mãe, ela vai influenciar no nosso sucesso profissional, ela vai influenciar no nosso financeiro, ela vai influenciar nas nossas relações. Muitas das nossas relações amorosas é em busca desse amor que talvez, por N questões, eu não recebi do meu pai e da minha mãe. Entende? Então eu falo assim, ó, o que vai causar no adulto esse fluxo do amor interrompido que aconteceu lá na infância, esse trauma, né, da infância. Eu vou pra vida, a gente fala muito assim, eu gosto da metáfora que assim, a gente tem um tanque dentro da gente de amor, é o tanque do amor, certo? Se aconteceu lá na minha infância essa interrupção desse amor, de receber e trocar amor, esse fluxo entre eu e os meus pais, foi de alguma forma interrompida, eu vou pra minha vida adulta com o meu tanquinho do amor quase vazio ou muitas vezes vazio, certo? Então eu me torno adulta, mas o meu tanque de amor tá vazio, tá? Aonde que eu vou querer encher o meu tanque? Com alguma outra pessoa. Então, lá nos meus relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, até no trabalho, certo? Ou até, às vezes, com os filhos. E eu vou vazia. E eu vou vazia em busca que alguém encha o meu tanquezinho de amor. Por quê? Porque eu quero me sentir amada, eu preciso. Nós somos seres humanos e o ser humano, ele é um ser de relações. A gente precisa do outro, o outro precisa da gente. Então eu vou vazia querendo que alguém enche o meu tanquezinho de amor. O que vai acontecer? Quem que quer encher o tanquezinho de amor que tem esse trauma? É a minha criança, não é o meu adulto. O meu adulto toma consciência de que sim, o meu tanque tá vazio. E aí, com conhecimento, com estudo, com constelação, você vai perceber que ninguém vai encher seu tanque que não seja teu pai e tua mãe. Esse é o adulto. Mas, se eu não tenho consciência, se eu sou teimosa e eu adoro ficar na minha criança, por quê? Porque é mais fácil, eu vou pros meus relacionamentos com meu tanquezinho vazio, esperando que alguém venha me salvar, venha encher o meu tanque, por favor, que eu quero me sentir amada. E aí não vai dar certo, tá? Por quê? Porque é a tua criança que tá se relacionando com o outro, num relacionamento amoroso, num relacionamento de amizade, num relacionamento profissional, é uma relação de equilíbrio, de trocas equilibradas. Se eu vou com a minha criança para esses tipos de relacionamento, eu vou só querendo receber. Eu não quero dar, eu não tenho nada para dar, porque meu tanque tá vazio. Então eu vou na expectativa infantil que o outro resolva o meu problema, certo? E aí eu vou atrair pessoas ou do mesmo perfil de tanquezinho vazio e aí não vai dar em nada mesmo. Ou até eu atraio uma pessoa que vai me dar, mas eu quero que ela me dê como meu pai e minha mãe. E aí a troca não vai ser equilibrada. Porque ele tá dando demais. Eu só quero encher o meu tanque. Eu tô muito ansiosa para que alguém venha preencher esse vazio que tá dentro de mim. E não vai dar certo. Por quê? Porque a troca não tá equilibrada. Então, se eu vou com essa expectativa infantil pros meus relacionamentos, de que alguém vai resolver isso pra mim, não vai dar certo. Tá? Isso é um tipo, é uma forma de tentar resolver, tentar preencher esse buraco, tentar encher o teu tanquezinho do amor. Essa é uma forma. A outra forma, e aí vocês vão perceber que também muitas mulheres foram por esse caminho, foram por essa outra forma de encher o tanque, vou dar um exemplo. A mãe, criança nasceu, foi pra escola porque acabou a licença maternidade, essa mãe trabalhava, às vezes as mães solteiras, mães sozinhas, precisa trabalhar, tem outras coisas pra resolver, não é só a criança. Então essa mãe trabalha demais, essa criança fica muito na escola, ou fica com outras pessoas, essa mãe tá ausente, tá?
essa criança, ela tenta, e às vezes tenta por várias formas, de várias vezes, tentar dar esse amor para a mamãe e tentar receber esse amor da mamãe. E a mãe tá ocupada, a mãe não percebe, a mãe, enfim, não dá tempo, tem muita coisa para fazer. O que essa criança, ela desenvolve, tá? Ela bloqueia, tá? E ela vai para a vida adulta com um bloqueio, tá? Então assim, opa, mamãe, você não me deu. E ela, até certo ponto, ela não entende, ela fica com raiva da mãe, ela não, né? Você não me deu. Eu vou me virar. Então, eu sou aquela, eu resolvo tudo sozinha, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, e eu me viro, e eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente, eu sou independente. A pessoa, ela vai para a vida adulta desta forma. Isso nada mais é do que eu falo, é uma carapuça, é um personagem que aquela criança traumatizada lá atrás desenvolve para que na vida adulta ela não sofra. Por quê? Porque internamente ela está apavorada, morrendo de medo de se entregar numa relação, de se envolver num relacionamento e sofrer e sentir toda aquela dor de abandono, de desamor que ela sentiu lá pela mãe, certo? Então ela cria uma barreira, ela fala não. E aí vocês percebem, tem muita gente que, não, a gente sai e fica junto. Opa, começou a ficar muito sério o relacionamento, eu caio fora. Não vou me envolver, isso aí dá muito trabalho. Na verdade, gente, isso é tudo né, desculpas que a gente dá para não se entregar por medo de se envolver, por medo de doer, certo? Por quê? Porque ela teve uma experiência de entrega de amor, de receber amor dessa mãe que não foi correspondido. Esse fluxo foi interrompido e ela cria esse personagem de eu sou durona, eu sou bem resolvida e tudo mais, só que por dentro o tanquezinho dela continua vazio, tá? E no fundo ela só tá desesperada para que alguém enche esse tanque, certo? Então assim, são duas maneiras dessa mesma criança traumatizada ir para a vida adulta, certo? E isso vai influenciar, como eu falei, em tudo, financeiro, profissional e mais visível ainda em todas as nossas relações, tá? Vai impactar. Ou eu vou ser com sede demais para aquela relação, totalmente na minha criança, esperando que o meu companheiro ou o meu amigo resolva aquele buraco interno que eu tenho, ou eu vou me fechar e eu sou a durona, eu não preciso de ninguém, não me relaciono, não quero nada disso pra mim. No fundo a gente só quer amar e ser amada, tá? E aí assim, como resolver, né? Que é aí que vem a questão. Como resolver, certo? O Bert traz um exemplo muito legal de assim, a gente com criança, né? Quem aí tem criança em casa ou já teve, né? Ou tio, avó, enfim. Esses traumas, de novo, é muito de como a criança olha para a situação, tá? Então nós como pais, a gente faz o que dá. Por quê? Porque tem os 50% que é da responsabilidade daquela criança de olhar, de como ela olha para a situação, tá? Mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Então quem tem criança, muitas vezes a gente vai interrompendo esse fluxo do amor sem perceber, nas coisas simples, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo de novo da minha filha. Minha filha tem 4 anos. Gente, ela ama catar a florzinha do jardim do condomínio pra me dar. Ela ama, tá? Ela sabe que eu gosto de flor e ela vem com aquela florzinha. Muitas vezes eu já me peguei, que jeito? Ana do céu, não pega a flor. Por quê? Porque eu tenho dó de tirar a flor do pé. Eu prefiro que a flor fique lá no pé do que ela me dê. Só que ela não entende. Ela tá num fluxo de dar esse amor da forma que ela sabe, que é com uma flor. E se ela vem com uma flor, eu falo, ai meu Deus do céu, não pega a flor, deixa lá, porque senão a florzinha vai ficar triste, não sei o quê. O que marca nela? Opa! Eu queria dar a flor e a mamãe não quis.
Eu queria dar um amor, porque pra ela aquilo é uma forma dela demonstrar amor por mim. A mamãe não quis, certo? Faço isso uma vez, faço isso duas. Tô limpando a casa, meu Deus, acabei de passar pano na casa. Ela vem com o pé sujo, pisoteando a casa. Ah, beleza, não tem. Ela vem, eu só queria te dar um abraço. Então vocês percebem como a gente vai interromper, vai assim, ó, é só uma demonstração de amor, da forma que eles sabem. E a gente vai podando, a gente vai podando, a gente vai podando. Como que cada criança vai olhar pra isso? Tem criança que tudo bem? Tem criança que, opa, eu não posso demonstrar amor. Eu aprendi que a mamãe não queria receber amor. Como que eu vou pro mundo? Eu acho que ninguém quer receber amor. Então eu sou a durona, eu sou a fria. E eu não posso demonstrar amor. Por quê? Porque alguém vai brigar comigo. Tá? Então assim, a gente faz isso, gente. E assim, ó, eu falo por mim, a gente sabe da teoria, a gente estuda. E volta e meia, eu me pego fazendo isso. São formas de interromper esse amor, esse fluxo do amor, tá? Como as plantinhas, por exemplo. Se ela vem com uma planta, hoje eu recebo. Maravilha, recebo, dou um abraço, dou um beijo. Recebi o amor. Depois, às vezes até num outro momento, eu explico. Olha, não arranca a florzinha, porque, né, não precisa arrancar, não sei o quê. Ela já tá entendendo. Às vezes numa vez não vai funcionar. Agora ela já entende, tá vendo? Às vezes ela vai me dar uma pedra. Ou ela é a louca de achar pena no chão, né? Pena de passarinho, ela vem e me entrega. Ela vai achando outras formas de demonstrar amor por mim. E isso pra tudo, gente. E isso pra tudo, tá? Então o Bert fala, ele tem um exemplo bem simples, assim. Quem tem criança em casa, né? Ou contato com criança e percebe que talvez, assim, em muitos momentos está interrompendo esse fluxo do amor dessa criança. Ou... né, uma mãe que ficou internada, às vezes por muito tempo, e volta pra casa. É assim, ó, é coisa, às vezes simples. É pegar essa criança no colo e realmente abraçar. Abraçar, às vezes escutar, porque sim, às vezes essa criança está com raiva e não sabe demonstrar. Às vezes ela só chora, ela briga, ela fica irritada. E no fundo, isso tudo é o trauma ali já nascendo e ela não consegue falar. Então é pegar no colo mesmo, abraçar e às vezes conversar, deixar a criança chorar. Pra quê? Pra que realmente o fluxo, a energia do amor volte e reconecte essa mãe com essa criança, tá? Porque, de novo, a criança, ela aprende muito mais por exemplos. Então se aconteceu alguma coisa mais, né, drástica dessa separação de pais e filhos, enfim... ou coisas pequenas, a gente ir se policiando e daí de outras formas demonstrar amor para essa criança, de que sim, ela pode demonstrar o amor dela por nós e que sim, ela é amada, que ela não foi abandonada por a mãe talvez estar internada ou a mãe ter ido viajar, não sei. É demonstrar amor por essa criança, para que o fluxo volte a fluir, certo? Claro, com crianças, gente, elas estão totalmente abertas a aprender e tudo mais. Então, é um processo um pouco mais fácil e mais tranquilo de fazer com a criança. E claro, gente, a gente se policiar o tempo todo, pra não interromper esse amor, tá? Ah, Bia, eu percebo que eu tenho esse movimento de fluxo do amor interrompido com a minha mãe e eu sou adulta. Adulto, gente, primeira coisa, reconhecer, tá? E a gente sabe, tá? Se a gente parar pra pensar, porque tem muita gente que, não quero pensar nisso. Tudo bem, não tem problema. Vai afetar outras coisas na tua vida? Vai. Mas isso é um problema teu, uma escolha tua, tá? Pra quem quer olhar e já percebeu que talvez profissionalmente não vai bem, o financeiro não vai legal, porque realmente aconteceu alguma coisa lá da tua relação com a tua mãe quando você era pequena, essa é a primeira coisa, a primeira chave. É se perceber. Opa, realmente, eu sou adotado. Ou, realmente, eu nasci prematuro e fiquei internado vários dias sem a minha mãe. Percebe? Então essa é a primeira coisa. É o adulto se perceber o que na vida adulta tá influenciando. Ou assim, só tenho relações ruins. Eu sou a doida do dedo podre que só atraio coisa ruim. Tem muito de relação com a mãe. O que aconteceu lá na tua infância com a tua mãe, entre você e a tua mãe, tá? Então é se perceber. Em casos mais profundos,
Terapia, gente, tá? Ah, que terapia? A que você achar melhor. É numa constelação, é numa hipnose, é numa regressão na idade lá que você tinha quando esse acontecimento traumático realmente aconteceu. Aí é de cada um, tá? Mas precisa de ajuda, tá? Porque tem muitas coisas que realmente são traumáticas, tá? Realmente são profundas e às vezes não é só você tomando consciência que isso vai melhorar, tá? E aí, assim, se perceber, procurar uma terapia, tá? O Bert fala muito que às vezes, né, você percebe que não é uma coisa tão profunda com a tua mãe, não, né? No meu caso eu percebi através de uma constelação, certo? Mas você pode tentar, sem, né? Você percebeu que não é nada muito traumático, era só uma questão que você se lembrou da tua infância. O Bert fala de você fazer uma reverência ao teu pai e tua mãe. E, gente, é reverência mesmo. É abaixar a cabeça, abaixar a coluna toda aí, sabe? E agradecer a vida. Agradecer a vida que vem do teu pai e da tua mãe, da maneira que foi, tá? Porque, de novo, é como a gente olha aquela situação traumática. Muitas vezes, irmãos passaram pela mesma situação e cada um vai olhar de um jeito. Então, a gente precisa ser sinceros com a gente mesmo, perceber isso e aí procurar uma ajuda, fazer uma reverência e falar com os pais, não sei, tá? Isso cada um vai se perceber e cada um tem que tentar de alguma forma. Por quê? Porque senão a gente continua na vida adulta com o tanquezinho do amor vazio, querendo que alguém resolva as nossas questões, ou querendo ser dura demais, ou querendo que um filho venha preencher esse amor, venha me dar esse amor que eu não tive dos meus pais. Isso não vai acontecer, gente. Não vai, tá? E com filho é ainda pior. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem. Então, se eu já venho numa vida adulta, se eu sou mãe, com o meu tanquezinho vazio, o que eu vou dar para os meus filhos? Eu ainda espero que eles me deem alguma coisa? Então, assim, a coisa começa a ficar bem complicada, bem complexa. E aí, por isso a constelação fala muito de repetição de padrão. A minha mãe não recebeu da minha avó, ela não tem nada pra me dar. Eu vou pra vida sem nada? O que eu vou dar pros meus filhos? Eu não recebi nada, eu também não vou dar nada. E aí, vira repetição de padrão, tá? Como cortar o padrão? Tomando consciência, tá? E muitas vezes procurando ajuda nesses casos, porque sim, às vezes é muito traumático, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão e quiser perguntar, ou se quiser fazer sim constelação, né? Eu vou abrir a agenda de maio essa semana para atendimento. Então, assim, gente, procura ajuda, tá? Por quê? Porque esses traumas a gente carrega, tá? A gente carrega e às vezes não são os mais simples de resolver, e isso precisa ser olhado para que não se repita esse padrão, tá? De novo, me coloco à disposição para tirar dúvida. Os atendimentos, né, para maio já vão estar abertos a partir de amanhã. Estou aí, tá? Obrigada para quem esteve ao vivo, obrigada mesmo. Esse assunto às vezes ele é meio pesado, mas a gente precisa falar sobre, né? Então, obrigada mesmo para todo mundo que esteve aí. E, de novo, me coloco à disposição. E segunda-feira tem mais, certo? Obrigada mesmo. Beijo para todos e boa noite.